TVU, canal universitário de Fortaleza. Apoio cultural, Aspec Informática, a marca da evolução na administração pública. Revista Ceará e Municípios, integrando a capital com o interior. Olá amigos, eu sou Silvana Frota e está no ar mais um programa Boas Práticas de Gestão. Os países do Mercosul já usam há muito tempo a conciliação e a mediação numa etapa prévia do processo judicial, o que faz destes países um dos mais avançados em prestação jurisdicional à população. No Brasil, há apenas 7 anos é realizado o sistema de conciliação pré-agendado. O Tribunal de Justiça do Estado do Ceará realizou até o dia 14 de novembro último, pelo 7º ano consecutivo, mais uma semana de conciliação, que agendou 22 mil audiências no Estado. O programa Boas Práticas de Gestão recebe aqui nos estúdios da Faculdade Grande Fortaleza a desembargadora Maria Nailde Pinheiro Nogueira, supervisora do Núcleo Permanente de Métodos Consensuais de Solução de Conflitos do Tribunal de Justiça, que vai nos explicar o que o Tribunal de Justiça pretende com essas conciliações e o impacto dessas medidas na vida das pessoas que esperam há tanto tempo pelo julgamento dos seus processos. Doutora Nailde Pinheiro, muito obrigada pela sua presença aqui conosco, né? É uma honra conversarmos, é um tema realmente que está dentro do nosso projeto de Boas Práticas de Gestão. Eu gostaria inicialmente, desembargadora, que a senhora explicasse como foi essa semana de conciliação e quais os resultados concretos desta semana. Estimada Silvana, eu agradeço a oportunidade de aqui já estar repassando aos que nos assistem o resultado da Semana Nacional da Conciliação. Posso dizer que foi uma semana de êxito em que todas as pessoas que estiveram envolvidas, irmanadas neste trabalho, atenderam às nossas solicitações e, como você bem disse, das 23 mil audiências designadas, nós chegamos a um total de 2.300 acordos, fazendo com que nós hoje tenhamos aqui como avaliação um percentual de 42,9% Aliás, de acordos. Era até o percentual previsto, né? Era um percentual previsto, acima do ano passado. Nós tivemos um propósito, divulgar. Divulgar por quê? A conciliação, ela ao longo do tempo, ela vem sendo acolhida pela sociedade, acolhida pelo jurisdicionado. Ao invés de você ficar aguardando uma decisão judicial, você pode muito bem abreviar este problema. Digo problema porque muitas vezes você recebe uma decisão judicial, o juiz entrega para as partes uma sentença, o processo foi julgado, mas o que é que a gente observa? É que o conflito continua. E enquanto que na conciliação, esta sentença, ela é dada pelas partes. Ou seja, uma coisa é a conciliação e outra é a concretização. A concretização. Então, com essa conciliação dada pelas partes, fim ao processo, o que é que a gente observa? As amizades são reatadas, a paz muitas vezes volta a reinar. Então, a pacificação social, que hoje em dia é o maior objetivo da justiça, a gente sente que foi alcançada. E isso, com certeza, desembargadora, desafoga muito o Tribunal de Justiça, desafoga muito a justiça como um todo. Demais. Olha, nós temos hoje uma quantidade enorme de processos. Nós hoje temos juízes fazendo mutirões, no sentido de que estes processos mais simples sejam resolvidos através de um entendimento entre as partes, deixando para os juízes aquelas questões mais complexas. Hoje, este nosso núcleo, que é a que você se referiu anteriormente, ele tem uma participação enorme. Nós recebemos orientações do Conselho Nacional de Justiça através de orientadores e estes orientadores passam a ser multiplicadores.
Então, nós estamos aqui adequando essa resolução de número 125 do Conselho Nacional de Justiça aqui no nosso Tribunal de Justiça do Estado do Ceará. Agora, desembargadora, pena que só alguns casos, né, que podem entrar para o processo de conciliação. A senhora poderia falar sobre estes casos? Quais são os casos? São os chamados direitos disponíveis. Eu posso exemplificar aqui, para um melhor aclaramento das partes, são aquelas ações que dizem respeito, por exemplo, ação de despejo, reparação de danos, consignação em pagamento. Aí vamos para a área da família. Nós já temos divórcio, nós temos ação de alimentos, guardas, que estes processos são processos que muitas vezes estão em um percentual bem alto, tramitando dentro da justiça. Eu sei. E há uma perspectiva de, com a mudança do Código Penal, no processo civil, novas ações possam entrar no processo de conciliação ou não é possível? Hoje nós já podemos dizer que estamos num trabalho assim de início, dizendo o quê? Que nós iremos trabalhar com a fase pré-processual. O que é esta fase pré-processual? É que antes de o ingresso de qualquer ação, você tenha o direito de, antes, tratar aquele mesmo assunto com a parte contrária. Porque, muitas vezes, a partir deste entendimento, através de uma instrução de um mediador, você nem precisa ajuizar. Porque um processo para o Estado, ele tem um custo. Ele tem um tempo. E muitas vezes uma ação de alimentos, a pessoa vai aguardar que o juiz arbitre, que leve um ofício para a repartição do devedor. Enquanto que você sentando, conversando, aquilo ali já sai resolvido. A gente observa que hoje as pessoas até se assustam em dizer, eu fui convidado para uma audiência, minha audiência não seria só daqui a 2, 3 anos, não, nós estamos antecipando isso. Quer dizer que além da semana de conciliação, o tribunal prossegue nesse trabalho. Silvana, esse trabalho é permanente. É permanente. O juiz pode agendar as suas audiências, ele pode dizer, eu vou fazer aqui uma seleção de processos que eu vejo que há possibilidade de acordo. Então, ele faz a sua agenda, nós divulgamos, o expediente é feito, o convite às partes e elas comparecem. Nós já tivemos mutirões de ações de investigação de paternidade, que foi aquele mutirão em que batizamos de pai presente. Nós tivemos mutirão de ação de alimentos, mutirão de ações que diziam respeito a DPVAT. Então, todas essas ações... Aliás, essa DPVAT é um escândalo, viu, desembargadora? As pessoas estão demorando aí cerca de 6, 7 anos para receber o seu seguro. Mas nós estamos um olhar especial para essas ações, para estes processos, em que poderá haver o abreviamento da resposta. A sociedade em si, ela merece esse tratamento do judiciário. O judiciário, hoje em dia, ele não pode mais ficar fechado. Ele tem que ser transparente, ele tem que ser aberto à sociedade. E a cada administração do Tribunal de Justiça, a gente vê que isso vem se aperfeiçoando. Se aperfeiçoando, inclusive seguindo orientações. O Conselho Nacional de Justiça veio justamente para uniformizar esses procedimentos. Então, um procedimento que é realizado aqui em Fortaleza, é realizado lá no Pará, é realizado em qualquer outro estado da federação. A princesa da sociedade, que eu digo, a nossa Constituição Federal, ela permite ao cidadão ir atrás dos seus direitos. Daí o crescimento das demandas. A senhora concorda, desembargadora, que tanto da parte da justiça não existia ainda essa cultura, né, da conciliação, como até da própria sociedade, né, que agora que está absorvendo também e se encaminhando e reivindicando mais a justiça, esse tipo de tratamento? Para nós que pertencemos ao Poder Judiciário, nos sentimos felizes e bem à vontade para dizermos que a nossa credibilidade ainda é grande.
A gente sabe, acompanha as críticas, mas a gente tem que ver que sempre nas críticas se constroem o quê? As soluções. Então, as pessoas ainda acreditam no Poder Judiciário. Elas buscam. Hoje nós temos aqui eu já me refiro à Defensoria Pública. A Defensoria Pública tem trabalhado de mãos dadas com o Poder Judiciário, porque lá eles têm um serviço, inclusive, de recebimento, de triagem. Então, mesmo sem essa triagem, o que vai para um advogado particular, automaticamente vai direto para o Poder Judiciário. E os juízes, hoje, eles estão muito engajados. Nós temos a nossa escola da magistratura. Essa escola veio justamente para uniformizar os procedimentos, para que os juízes, dentro das suas unidades judiciárias, possam dar um resultado uniforme. Ok, nós vamos para o pequeno intervalo e voltamos já já. Não saia daí. Apoio cultural. Aspec Informática. A marca da evolução na administração pública. Revista Ceará e Municípios. Integrando a capital com o interior. Apoio cultural. Aspec Informática. A marca da evolução na administração pública. Revista Ceará e Municípios. Integrando a capital com o interior. Estamos de volta com o programa Boas Práticas de Gestão, conversando sobre conciliação com a desembargadora Nailde Pinheiro. Desembargadora, eu começo essa segunda parte do programa comentando um pouco com a senhora sobre as mudanças que estão acontecendo e que vão acontecer já também no Tribunal de Justiça, com a mudança do colegiado, né, do novo presidente que vai assumir em janeiro próximo, início de fevereiro, e também comentar com a senhora sobre a posse, o momento único que nós vivemos, né, de um negro, né, que assumiu o Supremo Tribunal Federal, o ministro Joaquim Barbosa. Eu gostaria inicialmente que a senhora falasse como vai ser a nova gestão do Tribunal de Justiça, como será a chapa. Inicialmente, eu queria só fazer uma retificação. Anteriormente, eu havia dito que nós teríamos conseguido 2.300 acordos. Na realidade, nós conseguimos 9.300 acordos. Um número bem expressivo e que nos deixou bastante animados, fazendo com que esses mutirões prosseguissem, não só na Semana Nacional da Conciliação. Com relação a esse momento inédito que a justiça brasileira vive, o que eu posso dizer para você é que nós só temos que aplaudirmos. Aplaudirmos o quê? A oportunidade que está sendo dada a um negro presidir a Corte Maior do nosso país. Então, ele vem correspondendo, tem o seu estilo próprio. Isso aí tem que ser respeitado, mas tem demonstrado ser um homem muito culto, de um homem que, na realidade, nós estamos na expectativa de que ele vai dirigir muito bem o Supremo Tribunal Federal. E vai dirigir também o Conselho Nacional de Justiça. O Conselho Nacional de Justiça, porque automaticamente há acumulação de cargos. Então, com certeza, ele vai prosseguir o trabalho não menos valoroso da ministra Eliana Calmon. Agora, desembargadora, qual é a sua expectativa? Ele reclamou muito da atuação da justiça. Diz que a justiça é lenta, precisa melhorar, precisa conversar mais com a sociedade. Na realidade, essa questão de dizer que a justiça é lenta, mas também temos que levar em conta a grande quantidade de procura pela justiça. As instituições têm também que saber que tem que haver o cumprimento das suas obrigações. Hoje, muitas vezes, nós trabalhamos com pedidos para que sejam
fornecidos medicamentos. Então, hoje nós temos várias ações que, se o Estado realmente soubesse que a sua obrigação de destinar aquele medicamento a quem procura e que não tem condição de pagar, não haveria necessidade dessa pessoa recorrer à justiça. Aliás, não só medicamentos como prótese também, né, desembargador? É uma coisa muito frequente. Quase que diariamente o juiz ou mesmo um desembargador está sendo acionado com relação a isso. Então, daí, porque muitas vezes passa a ser uma carga muito pesada para o juiz, para que ele tenha que cumprir todas aquelas demandas mais urgentes e as que ele tem que se debruçar. Por quê? Porque são decisões mais complexas. Essa questão da justiça lenta, concorda, mas também temos que dizer que a distribuição, a procura é altíssima hoje. Aliás, desembargadora, nós tivemos um crescimento populacional enorme, né? Hoje o nosso estado tem 8 milhões e quase 8 milhões e 500 mil habitantes. E com relação à proporcionalidade do número de juízes, ainda é baixa essa proporcionalidade? Ainda considero baixa, apesar de que na gestão do desembargador Hernani, ele conseguiu que nós tivéssemos hoje 43 desembargadores. Então, hoje nós podemos dizer que a nossa carga segunda instância já está bem. E a primeira instância? E a primeira instância, ela realmente está precisando de juízes, porque muitas das comarcas estão sem juiz, porque nós estamos agora no término de um concurso, mas que ainda com uma quantidade de juízes insuficientes. E para essa próxima gestão, como você bem me perguntou, qual a minha expectativa. Já foram escolhidos os novos dirigentes do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará para o biênio de 2013 e 2014. Na qualidade de presidente, o desembargador Gerardo Brígido, na qualidade de vice-presidente, o desembargador Lincoln Araújo e o nosso corregedor, desembargador Salles Neto. Então, são 3 membros do Tribunal de Justiça que já têm experiência em administração, inclusive o desembargador Brígido anteriormente foi presidente do Tribunal Regional Eleitoral, tem uma bagagem e eu acredito que ele vai dar continuidade àquelas práticas já exercidas pelos seus antecessores. A posse será quando? A posse acontecerá na última semana de janeiro. Nós estamos no período de transição. Eu acredito, inclusive já foi anunciado por ele mesmo, de que teria compromisso de suprir essa deficiência de juízes e também de servidores. Hoje nós sabemos que há um déficit muito grande de servidores, em razão de atrativos financeiros. O servidor passa num concurso estadual, de repente já se submete a um outro concurso na área federal, um valor mais atrativo, um valor financeiro, e aí faz com que ele se desloque de uma justiça para outra. E aí nós estamos com esse déficit, mas o desembargador Brígido nos garantiu que irá dar um olhar, um foco especial para este assunto. Aliás, gostaria de parabenizar já o desembargador Brígido, conheço, participei da gestão de outros desembargadores durante 6 anos lá na Justiça. E, inclusive, ele é filho de um grande jornalista, né, o desembargador Brígido. E aqui fica nossos parabéns e votos de que ele faça realmente, tenho certeza, aliás, que ele fará uma grande gestão. Agora, desembargadora, a Justiça está virtualizando, né, todos os processos. Como é que se encontra hoje? Porque ainda há uma certa crítica de que é muito demorado, lá no fórum as coisas não estão funcionando muito bem, por conta de uma reforma que aconteceu, até um parlamentar fez um pronunciamento na Assembleia sobre esse assunto. O que está acontecendo realmente? Qual é a dificuldade? Quando é que nós vamos concluir esse processo de virtualização? Nós vivemos, Silvana, um momento assim feliz na Justiça, porque nós estamos passando do papel para o processo virtual, para o processo digital. E você sabe que isso, nós somos muito arraigados ao papel, nós somos muito apegados ao papel. Então, hoje, por exemplo, existem juízes que, trazendo até para mim, trabalho tanto com o processo físico como trabalho com o processo virtual. Então, é um trabalho lento.
Porque nós temos um A fase grande de acervo. adaptação, né, Nós também. temos um grande acervo. E para que esse acervo se torne todo virtual, ele tem que passar por um procedimento. E esse procedimento é que vem sendo paulatinamente efetuado. Agora mesmo, esse trabalho de transformar o físico em virtual está sendo realizado nas varas cíveis, as varas de execuções fiscais, as varas da Fazenda Pública, as varas de família. Se você chega em qualquer unidade judiciária aqui de Fortaleza, você não Já vê estão mais todas nada virtualizadas. papel. Todas estão virtualizadas. Mas o que eu boa digo para notícia. você é que está sendo bem aceito, embora que toda mudança, ela traz desgaste, ela traz inconformações, porque muitas vezes há necessidade de um aprimoramento. E isso é que muitas vezes os advogados reclamam. Mas aos poucos eles estão entendendo que realmente há essa necessidade para que a coisa saísse certa, o processo de transição venha acontecendo de forma salutar e que facilite a vida de todos nós. Eu digo muito que esse processo virtual... A justiça não pode errar nesse caso, A né? justiça não pode errar, ela tem que fazer tudo para acertar. E eu digo que com a virtualização, os procedimentos tendem a ser de uma rapidez, principalmente em se tratando de expedientes. No próprio instante que eu assino um processo digital, automaticamente aquele expediente, ele já vai com a rapidez que você diz. Se isso fosse feito manual, ele demoraria 3, 4, 5 dias. Enquanto que você, quando assina digital, aquilo ali já vai para o departamento próprio, o programa já faz essa seleção. Se for um mandado de segurança, se for um alvará, se for um despacho, e assim você vai vendo que a coisa vai fluindo naturalmente. E isso nós já temos hoje resultados positivos em razão dessa informatização. E lá no Tribunal de Justiça, como é que está? Nós no Tribunal de Justiça, existem as últimas câmaras que foram criadas, a 7ª e a 8ª, elas são... Hoje são 8 câmaras. 8 câmaras, elas são virtuais. No meu caso, que eu integro a 2ª Câmara Civil, eu tenho os processos físicos, que são os processos de papel, e tenho também os processos digitais. Eu sei. E falta quantas câmaras ainda para... É porque a administração atual achou por bem os novos processos que forem ingressando seriam virtuais. Os outros nós estamos trabalhando físicos. Nós estamos fazendo o possível, um trabalho hercúleo para encerrarmos essa parte de processos de papel, processo físico. Ok. Desembargador, eu gostaria que a senhora comentasse um pouco com a gente também sobre o novo Código de Processo Civil, né, que está sendo trabalhado, que já há muito tempo vem sendo trabalhado pelo Congresso Nacional, por grandes juristas, já fizeram várias comissões. Qual é a sua expectativa? Porque eu tenho uma expectativa, desembargadora, nós estamos vivenciando um momento de grande violência com menores. Há uma discordância com relação à questão da idade, né, a idade do penal, né, para o menor. E a maioria da sociedade hoje opina que isso venha a ser modificada, né? Que o menor passe a ser penalizado pelos seus crimes a partir dos 16 anos de idade. Eu gostaria de dar só um exemplo, mas eu gostaria que a senhora comentasse qual é a expectativa do judiciário com relação, porque eu sei que o poder legislativo, né, tem que contribuir com essa mudança na estrutura do judiciário. Para o judiciário funcionar bem, né, há necessidade de mudanças na atual legislação. O que eu posso dizer para você é que sempre que existe uma mudança, a intenção do legislador auxiliado por juristas é no sentido de aperfeiçoar cada vez mais o que nós trabalhamos atualmente, o antigo que eu digo. Então nós temos que pensar numa melhora para facilitar a vida de todos nós, tanto do juiz como do jurisdicionado. Essa mudança do Código de Processo Civil, ela vem sendo muito analisada, ela vem sendo muito maturada, no sentido de que os procedimentos que sejam importantes e que venham dando certo permaneçam. A conciliação, por exemplo, ela vem com uma força enorme nesse Código de Processo Civil. Por quê? Só para você ter uma ideia, na Argentina,
para que um processo dê continuidade, como pré-requisito para a instauração da ação, é que ela tenha participado de a sessão de conciliação. E o Código de Processo Civil, que também já prevê atualmente, ela vem bem mais fortalecida com esse novo Código de Processo Civil. E os vários ritos, né, alguns sendo deixados de lado no sentido de que tem que ter a segurança jurídica. A ampla defesa, ela não pode deixar de existir dentro de qualquer código. Mas existe uma procrastinação muito grande hoje, né? Hoje se fala muito de recursos. Se recorre de tudo. Sempre alguém está insatisfeito e quem não é interminável. Agora, muitos desembargadores, só dando um dado, apresentando um dado para a senhora, existem cerca de 20 prefeitos que não sabem se vão assumir seus municípios. Na esfera eleitoral, você sabe que o interesse econômico, o interesse é bem maior, mas eu acredito que a palavra da ministra Carmen Lúcia será cumprida, porque a prioridade, ela está fazendo de tudo através da sua corte, de dar essa resposta, porque realmente, se a ficha limpa, a lei da ficha limpa, ela foi aplicada, ela foi posta em prática nestas eleições, não deverá haver essa frustração quanto ao cumprimento já nessa etapa final. Com certeza. Então, eu acredito que a palavra dela terá um peso muito grande e os ministros estão muito concentrados, estão muito unidos realmente em colocarem à disposição dos eleitores em si, de que realmente a vontade popular, se alguém aí está pendente de julgamento, não será por isso que deva ou não acontecer a sua posse. Okay. Com relação à questão que você me diz da idade penal, da maioridade penal, a gente percebe que hoje, pelos próprios meios de comunicação, ele já, muitas vezes, um jovem, 13, 14 anos, ele tem consciência realmente dos seus atos. Então, hoje se diz 18 anos. Eu acredito que isso deve ser muito bem pensado, porque um jovem de 16 anos, e o índice hoje é altíssimo, altíssimo de infratores nessa faixa etária. 12, 13, 14, 15, se 16. escondendo, né, por trás de crimes. Por trás de crimes hediondos. Hediondos. Então, roubando. Eu acho que o legislador tem que realmente levar em consideração que um jovem hoje de 15, 16 anos, ele já tem uma maturidade suficiente de saber realmente o que deve e o que não deve fazer. Então, muitas vezes, por conta dessa impunidade, dessas penas, dessas medidas, que para eles ainda não há aquele entendimento de que realmente não deve cometer determinado. Então, deve haver uma medida mais forte com relação a esses infratores nessa faixa de idade. Com certeza. E no senso comum, o que a gente escuta, desembargador, é o seguinte, é que como não há, né, uma punição, continua a impunidade, então as pessoas continuam delinquindo e cometendo crimes, né, e a violência aumentando a cada dia. Vejo muito também, Silvana, que o lado social deve ser trabalhada. A família, que é a base de tudo, a base da formação. Então, eu acho que a parte social, o Estado, também tem que entrar muito forte neste trabalho. E até nós, mulheres mães. Nós, mulheres mães, porque nós somos os espelhos, né? Dos nossos filhos, da sociedade em si. Eu acho que você deve aproveitar o máximo a oportunidade que você tem de fazer com que essas pessoas se conscientizem. Eu, muitas vezes, quando frequento escolas, quando frequento qualquer atividade em que eu me defronto com jovens, eu procuro, dentro daquele pouco espaço de tempo, deixar a minha mensagem. A mensagem de que invistam no estudo, invistam nos conhecimentos, sejam orientados pelos pais. A figura do pai e da mãe, muitas vezes, está sendo deixada de lado. Então, os pais que trabalham, desde o seu final de semana, fique próximo ao seu filho. Então, que essa família volte a ser a célula.
hoje ela está esfacelada. Então, que havendo isso, já é um motivo para que esses crimes que muitas vezes deixam pais estarrecidos, muitas vezes essa falta do diálogo. E eu assisti uma sessão na Assembleia Legislativa, onde a única lei que hoje, né, abriga com mais rigor os crimes cometidos contra a mulher, que é a violência doméstica, a maioria, é a Lei Maria da Penha. E comenta-se que esta lei poderá ser transformada em penas alternativas. Qual é a sua visão, desembargadora, sobre isso? Eu acho que é uma lei que ela anda muito bem, eu acho que ela não pode fraquejar, eu acho que a gente tem mais é que lutar para que ela permaneça, porque de uma forma ou de outra, ela vem surtindo efeito. É preciso que ela seja mantida. Com certeza. Nada de mudança para a lei de penas alternativas. Da forma como ela está, nós temos uma juíza excelente aqui dentro de Fortaleza, a doutora Rosa Mendonça, que ela tem dedicada grande parte do seu tempo ao cumprimento dessa lei. Ok. Desembargadora, infelizmente chegamos ao final do programa. Eu quero deixar desde já os meus agradecimentos à senhora por ter feito assim, aberto um espaço na sua agenda para conversar conosco. Realmente falamos de boas práticas de gestão, né, que é a conciliação, a mediação. Vamos esperar que o nosso país, o nosso Estado, evolua cada vez mais para uma prestação jurisdicional melhor à população. E eu deixo os últimos instantes para a senhora fazer suas últimas considerações. O seu programa, como você diz, boas práticas de gestão, tem tudo a ver com o que eu falei aqui. Levando para o campo do judiciário, que é inclusive, que eu estou à frente desse núcleo de mediação, buscando com que esta conciliação da qual a gente tanto fala, ela seja posta realmente em prática, as pessoas sintam-se à vontade para conciliar. Inclusive, o slogan deste ano do Conselho Nacional de Justiça, quando da Semana Nacional da Conciliação, diz, quem concilia sempre sai ganhando. Então, abreviar a sua pendência judicial já é um motivo suficiente para que você diga, quero conciliar. E aqui, aproveitando o seu espaço, Silvana, eu quero dizer que se seu processo não participou da Semana Nacional da Conciliação, hoje nós dispomos de 2 ferramentas. Nós temos um site, que é do tjce.jus.br, existe lá um link em que você pode informar o número do seu processo e o expediente será encaminhado para a unidade judiciária e você receberá o convite para a sua audiência. Se não, você poderá ligar para o telefone de número 3216-6000, indicando o número do seu processo que você deseja que participe de uma sessão de conciliação. E no mais, Silvana, eu só quero parabenizá-la pelo seu brilhante trabalho que você vem exercendo ao longo da sua vida, dedicando-se à comunicação e dizer o meu muito obrigada por esta oportunidade. Ok, aqui fica aberto o espaço para o Tribunal de Justiça, para a Justiça, de um modo geral, porque a gente sabe que, com certeza, lá tem excelentes, boas práticas de gestão que muitas vezes a população nem tem conhecimento. Eu agradeço a você, telespectador, pela audiência e não esqueça, nosso programa vai ao ar todos os dias pelo canal 14 da NET, nos seguintes horários: 9h45, 14 horas, 20 horas e a 1 hora da madrugada. Até a próxima, se Deus assim nos permitir. Até lá. Apoio cultural, Aspec Informática, a marca da evolução na administração pública. Revista Ceará e Municípios, integrando a capital com o interior.